Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Fonética e Fonologia. Eu sou a professora Letícia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fonologia. Como nós vimos nas aulas anteriores, os fones, que é o nome técnico dado aos sons da fala humana, quando esses sons diferenciam uma palavra da outra, isso pode ter bastante impacto. Então, vemos aí no slide o exemplo de sabia, sábia e sabiá, essas três palavras. Nós percebemos que a diferente tonicidade, esses diferentes sons, fones representados pela letra A, formam palavras diferentes. Então, a mudança no som ocasiona a mudança de significado nas palavras. Então, a fonologia ou fonêmica tem como objetivo, observar de que formas as línguas organizam essas unidades sonoras para a produção de significados. Então, algumas das diferenças entre fonética e fonologia, primeiramente, sobre a unidade de análise desses dois sub-ramos da linguística. A fonética tem como unidade de análise o fone, o som propriamente dito, enquanto a fonologia se ocupa dos fonemas, que são também fones, mas aqueles fones distintivos em uma determinada língua. Nós veremos mais sobre os fonemas nos próximos slides. A fonética também se ocupa basicamente do aspecto material do som, enquanto a fonologia se ocupa daquele som que ocasiona uma diferença no significado das palavras. Além disso, a fonética se desdobra sobre os sons da linguagem humana em geral, enquanto a fonologia se ocupa desses sons de uma língua particular. Então, a fonética ela é mais universal, enquanto a fonologia vai fazer um estudo de língua a língua. Então, a gente vai ter a fonologia do português, do espanhol, do inglês e assim por diante. Vemos aí no exemplo sabia, sábia e sabiá. Do ponto de vista da fonética, esse grupo de palavras aí é interessante pelas propriedades da vogal A. No caso, a tonicidade, a altura, nós temos um A que é mais alto, o outro que é mais baixo e assim por diante. São as propriedades fisiológicas e físicas dessa vogal. Enquanto na fonologia, com esse grupo de palavras aí, ela vai tentar explicar como essas diferenças fônicas de sons distinguem, então, essas palavras no português. Então, nós sabemos, sabia, sabe, sabiá, são três palavras distintas no português. Isso vai ser uma matéria do ramo da fonologia. Vamos falar agora um pouquinho da importância e das aplicações da fonologia. Então, a fonologia, ela vem também como uma forma de referência para o desenvolvimento das ortografias da língua. A gente sabe que a ortografia ela é uma convenção, ela não é algo natural da língua. Ela se refere à escrita e como um sistema escrito, parte de uma convenção. E a fonologia, ela serve como base para as ortografias, uma vez que não são todos os sons que são detalhados na fonologia, mas só aqueles mais importantes, aqueles distintivos. Outra aplicação da fonologia é o aprendizado de línguas estrangeiras. Então, você saber como determinada palavra se distingue de outra em um determinado idioma também ajuda se você está aprendendo uma segunda língua. E também nos distúrbios da linguagem humana, Então, existe uma grande aplicação da fonologia por aqueles estudantes que confundem o F com o V, o P com o B. Inclusive, às vezes, essa dificuldade
transparece na escrita. Então, essa é uma interface da fonologia também. Falando sobre a unidade de análise da fonologia, o fonema. O fonema, ele pode ser definido como a menor unidade significativa sonora, ou seja, a menor unidade que distingue palavras. Então, nós vemos aí nos exemplos do slide o tia e o dia, né? Ou melhor, o tia e o dia, e o tia e o tia. Nesse primeiro grupo, tia e dia são palavras distintas, que tem apenas um segmento, que no caso é a consoante inicial, diferente. E esse segmento é que faz com que nós percebamos tia como uma palavra e dia como outra. Porém, na dupla tia e tia, nós temos uma diferença apenas na pronúncia dialetal do português, porque em algumas regiões vai ser uma africada e em outras vai ser uma dental. Então, não chega a mudar a palavra. Mesmo que alguém pronuncie tia e outra pronuncie tia, nós saberemos que se trata o quê? Da irmã do meu pai, da irmã da minha mãe, algo desse tipo, parente. Nem todos os fones da língua correspondem a fonemas, isso é muito importante. Então, quando nós estamos falando de fonética, como nós já vimos, em que o objeto de estudo são os sons da linguagem humana, nós estaremos falando dos sons de modo geral, de todos os sons, né? Mas quando nós vimos para o campo da fonologia, em que nós enfatizamos o fonema, então somente aqueles sons distintivos naquela língua. Então, no nosso caso, tanto faz ser esse som, o de tch, quanto de t, tia ou tia, não vai ser distintivo. A gente percebe isso apenas como uma diferença dialetal. Outra propriedade importante estudada pela fonologia é a chamada alofonia. Dois sons, eles são alofones, ou seja, eles são variantes de um mesmo fonema, quando a sua posição não implica mudança de significado. É o caso do tia e do tia que nós vimos. Temos duas manifestações de um mesmo fonema, é apenas uma variação, então eles são alofones do T, né? Temos aí nos exemplos aí de terra. Então, esse R, ele pode ser pronunciado como mais aspirado, terra, terra. O gosta pode ser pronunciado também, o S pode ser pronunciado gosta e pode ser pronunciado mais como carioca, por exemplo, gosta. Então, essa diferença de S e Sh não ocasiona uma diferença de significado no interior dessa palavra. Então, nós percebemos esses dois símbolos fonéticos como variantes de um mesmo fonema, ou seja, alofones. Existem alguns casos também de neutralização e arquifonema. Quando a oposição entre esses fonemas se desfaz, ocorre a neutralização, que é a perda do contraste fonêmico em dado contexto. Então, vamos ver aqui os exemplos dados. S, o som de S, o som de Z, o som do Sh, o som do J. Também em posição inicial de sílaba ou de palavra, eles são fonemas distintos. Então, vemos aí no conjunto de dados asa, asa, aça, aja e asa. Novamente, nós temos palavras distintas, porque são início de sílaba ou início de palavra. Porém, na posição final de sílaba, todos esses fones, eles se neutralizam, não existe oposição, não acarreta outra palavra. Então, nós temos tanto gosta como gosta, mesmo e mesmo. Nessa posição, há uma neutralização, ou seja, esses alofones não produzem outras palavras.
O arquifonema é uma entidade de abstração que a gente usa para reunir as propriedades fonológicas partilhadas por um mesmo fonema. Então, sabendo que um fonema pode ser manifestado por vários fones, qual fone, a questão é qual fone será eleito para ser aquele representativo de uma gama de alofones, por assim dizer. Então, isso é o arquifonema. É um fone que é escolhido, um fonema que é escolhido para representar todas as variedades de um fonema. Convencionalmente, são representados em letras maiúsculas entre barras. Então, vemos aí, no caso, o S, esse S maiúsculo entre barras, é o arquifonema de todos esses sons. Sh, s, j, nas posições de final de sílaba ou palavra. Uma nota sobre transcrição fonológica. Nós já vimos a transcrição fonética. Sabemos que a transcrição fonética ela é uma tentativa de representação, um símbolo para cada fone e, nesse sentido, é uma transcrição que tem que ser fiel à fala do falante em estudo, ali em análise, naquele momento. Então, independente de convenções de norma, algo assim, tem que ser retratado fielmente como o falante produziu aquela sequência. Na transcrição fonológica, ela é um pouco mais simplificada, porque ela não leva em consideração as variações alofônicas. Então, se eu tenho vários alofones para um mesmo fonema, eu vou escolher apenas o quê? O arquifonema. Está mais próxima da transcrição ortográfica, como já falei, a fonologia, o sistema fonológico de transcrição fonológica serviu de base para a ortografia de várias línguas, né? Só utiliza os fonemas, então não utiliza os fones um por um, só aquilo que é distintivo naquela língua. E essa transcrição é feita entre barras e elege o símbolo mais frequente para ser utilizado. Então, nós vemos aí uma comparação da transcrição fonética. Então, na transcrição fonética da palavra pato, que ortograficamente é pato, né? Nós temos uma diferença, por exemplo, na vogal final, da sílaba final de pato. Vocês percebem que há duas possibilidades de transcrição fonética. Por quê? Porque vai depender de como o falante produziu. Na transcrição fonológica, ele vai usar apenas o símbolo que é mais utilizado. Então, entre essas duas variantes, esses dois alofones, essa representada pelo O mesmo, que inclusive parece com a nossa ortografia mesmo, o alfabético, é o mais utilizado. A mesma coisa acontece com tosse, que na sílaba final também há duas possibilidades de transcrição fonética, porque vai depender da produção do falante, enquanto na transcrição fonológica vai se usar o símbolo mais comum. E a mesma coisa com o tia e o tia, que já foi explicado anteriormente. Como identificar fonemas? Existe um método da comutação. Então, pensando que se você é um linguista que está descobrindo, que está estudando uma língua que ainda não possui ortografia, uma língua ágrafa, que não tem escrita ainda, e você tem que registrar esses fonemas, como se procede a isso? Então, o primeiro passo é comparar, escolher e comparar sons foneticamente semelhantes. Esse primeiro processo é o chamado a escolha de pares suspeitos. Aí, esses pares suspeitos, você vai fazer um contraste, e se houver um contraste mínimo, eles serão considerados pares mínimos, ou seja, apenas um segmento que difere uma palavra da outra dentro desse par, você vai ter um par mínimo. Mas, se houver mais de um segmento, e mesmo, porém, ele ainda é bastante semelhante às palavras que compõem esse par, eu vou ter um par análogo. Então, nós temos aí casca e casca.
É um par suspeito, né? Então, quando eu ouço isso foneticamente, perceptivelmente, eu sei que são duas sequências, duas palavras muito parecidas. Então, eu coloco esse par sob suspeita. Porém, eu percebo nas minhas anotações, na produção, que casca e casca não constituem fonemas, porque eles não distinguem palavra. Então, apesar de ter um segmento ali que é diferente, tanto o falante que produz casca quanto o falante que produz casca estão se referindo à mesma coisa, é a mesma palavra. Então, eu tenho um par suspeito, mas não chega a ser um par mínimo, porque eu não tenho fonemas diferentes. Eu tenho apenas alofones. Mas no caso abaixo, em pato e bato, né? Perceba que a diferença está na surda e sonora, p, p. Eu tenho também duas sequências foneticamente muito parecidas, em que a distinção está em apenas um segmento, que no caso é o segmento inicial. Essa diferença é que faz a distinção pato, o animal, e bato, do verbo. Então, aí eu tenho um par mínimo. E o par análogo seria aqueles que são também semelhantes, mas a diferença não se dá num único segmento, como no caso par mínimo. Existe mais de um segmento diferente, porém, mesmo assim, eles continuam bastante semelhantes. Então, eu tenho bato e sapo. São também semelhantes, mas eu tenho aí 2 pontos de contraste. É um par chamado, então, par análogo. Finalmente, nós temos o que chamamos de distribuição complementar e variação livre dentro da fonologia. Então, depois de você passar pelo método da comutação, você vai ter a distribuição complementar, como vemos aí, quando 2 segmentos ocorrem em ambientes estruturais diversos. Então, essa é a distribuição complementar. Mas, quando eu não tenho essa limitação do ambiente, independente do ambiente, ocorre variação, eu vou chamar de variação livre, certo? Então, percebemos aí nos exemplos par, par, par. Todos esses exemplos são o mesmo ambiente. Perceba o que vem antes dos alofones do R. É o mesmo ambiente. Independente do ambiente, eu posso produzir de determinadas formas. Isso é variação livre. No caso do tico, teco, tuco, toco, taco, treco, eu percebo que a variação ocorreu entre t e t, só ocorreu diante da vogal i. Então, eu só posso produzir tico e tico se eu tiver diante de i. Existe uma restrição do ambiente, o ambiente fonético, que no caso é a vogal i. Eu não tenho essa opção de produzir t e t em teco e tcheco, por exemplo. Não daria a mesma palavra. Então, nesse caso, eu tenho uma distribuição complementar. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje ficamos aqui.